Será que você já teve a sensação alguma vez de que você não deveria ter sido escolhido ou escolhida por Deus? Será que você já não pensou alguma vez que você tenha tantos defeitos, tantas falhas, que Deus jamais poderia ter te escolhido? Se você pensa assim, ouça agora essa mensagem. A gente volta daqui um pouquinho. Café mais Palavra com Ítalo Corsini. Nós temos a tendência de pensar que por termos muitas falhas, deve ter havido algum engano ao ouvirmos a palavra de que somos escolhidos por Deus. Normalmente, nos espantamos ao ouvir que Deus nos escolheu para um propósito, que Ele tem um plano para cada um de nós. Isso acontece porque quando nós olhamos para nós mesmos, só vemos defeitos, só vemos os erros, problemas no temperamento e outras coisas. Na maioria das vezes não fazemos o que devemos fazer e o que temos que fazer muitas vezes não fazemos. Que tipo de gente sou eu para que Deus tenha um propósito, um plano na minha vida? Que tipo de pessoa sou eu para que Deus me escolha para alguma coisa? Mas você já viu aquele versículo que diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você se considera louco, fraco, desprezível? Então prepare-se, porque Deus está de olho em você. Rejeitar o chamado de Deus é declarar que Deus errou. E todos nós sabemos que Deus não erra. Ele te escolheu e pronto, não questione Deus. Simplesmente aceite o fato de Ele ter te escolhido e torne-se melhor a cada dia. Você já parou para pensar nas seleções de Jesus quanto à escolha de seus discípulos? Um era incrédulo, só acreditava vendo. O outro era cobrador de impostos, ou seja, o tipo de gente mais odiado pelos judeus. Outro era impulsivo e falava o que lhe vinha à mente. Agia sem pensar ao ponto de cortar a orelha de uma pessoa. E mesmo Jesus sabia que alguém iria traí-lo. Outro tinha problemas em administrar o dinheiro. Não podemos nos esquecer daqueles que queriam que descesse fogo do céu, que queimasse as pessoas vivas. Outros discutiam para quem iria se assentar no lugar de mais importância. Até hoje, eu não entendo essa seleção de Jesus. Mas, na verdade, eles foram escolhidos. Reparou que nenhum sacerdote religioso foi escolhido, nenhum príncipe ou rico? Não quero dizer que os mais abastados não são escolhidos, claro que são, mas Jesus queria mostrar que simples galileus poderiam ser tremendamente transformados e usados como ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Assim somos eu e você, com nossas falhas, nossos defeitos, nossos temperamentos, nossa incredulidade. Também somos escolhidos de Deus para um propósito. O que falar de Moisés, que tinha problema de fala? Gideão, que se escondia dos inimigos? Jacó, que enganou seu pai se fazendo passar pelo seu irmão? Que diremos que o maior rei de todos os tempos cometeu erros terríveis, mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? E as mulheres escolhidas? Raabe, Ruth, Sara, uma mulher que praticamente riu na cara de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, Deus não erra. Todas essas pessoas tiveram um papel fundamental no propósito de Deus. Com suas falhas, sim, com seus defeitos também, mas tinham fé em Deus. Portanto, eu quero te dizer hoje que Deus não errou em te escolher. Deixe-se ser transformada. Deixe-se ser transformado por Deus, por Ele, para que Ele possa te usar da maneira que Ele quer. Que Deus possa te abençoar. Até o próximo Café Mais Palavra. Inscreva-se nas nossas redes sociais e comece bem o seu dia.
Café Mais Palavra com Ítalo Corsini. Será que você já teve a sensação alguma vez de que você não deveria ter sido escolhido ou escolhida por Deus? Será que você já não pensou alguma vez que você tenha tantos defeitos, tantas falhas, que Deus jamais poderia ter te escolhido? Se você pensa assim, ouça agora esta mensagem. A gente volta daqui um pouquinho. A maior dificuldade que a gente tem é de aguardar no lugar certo aquilo que Deus nos prometeu. Somos impacientes,
Queremos nos mover o tempo todo, apressar as coisas. Se você é desse jeito, então você precisa ouvir esta palavra. Daqui um pouquinho a gente volta, é bem rapidinho.